Olá, boa tarde. Hoje nós vamos começar a nossa primeira live sobre o masculino. Oi, Luciane, bem-vinda. Tá, nós estamos esperando o nosso convidado. Eu que me comprometi com ele chegar um pouquinho antes, mas tive uma ligação aqui de emergência, então ele já está chegando. Tá, nós vamos conversar hoje com um amigo meu que é psicanalista e que vai falar um pouco sobre o mundo masculino, vai falar um pouco sobre a questão dos... porque nós falamos muito do feminino, mas hoje nós precisamos falar um pouco sobre a questão dos complexos em relação ao masculino. Ok? Então, deixe-me ver como é que estamos aqui. O José já deve estar entrando. Deixa eu pedir um favor para minha secretária. Tá, vamos lá. Olá, bem-vinda, tudo bom? Só dar um toque para minha secretária enquanto vocês entram, para que o José tenha o tempo de entrar e para a gente começar. Dani, vou te pedir um favor, você que chegou agora, tá? Eu acho que eu tive algum desencontro com o José, porque ele estava tentando me ligar pelo Instagram e eu não estava conseguindo atendê-lo. Se você puder pedir para ele já entrar, seria perfeito. Bom, nós estamos entrando aqui numa semana, ou melhor, num final de quinzena, que nós vamos falar muito sobre o mundo masculino. Nós vamos falar, eu vou ver, vocês estão me ouvindo bem? Tá claro? Olá, Ana, bem-vinda. Luzia, bem-vinda, tudo bom? Hoje eu vou usar isso para ver se fica melhor. Tá, a Dani já tá entrando em contato com o José, tá? Eu acho que nós tivemos algum descompasso aqui em relação ao a nossa entrada no Instagram. Bom, quero agradecer a todo mundo que tem nos seguido. Agora nós passamos a fazer live uma vez por semana, tá? Porque eu ainda estou, como vocês sabem, eu estou trabalhando bastante em cima do curso da Jornada das Deusas. E o objetivo da Jornada das Deusas é trazer um autoconhecimento. Ai, legal, Luciane, muito obrigada. Ela me respondeu que ok o som, tá? Então, assim, agora nós estamos começando a divulgação para outras pessoas sobre o nosso curso A Jornada das Deusas. Queria agradecer a cada uma de vocês que durante esse período esteve presente, nos ajudou a transformar um curso em jornada, foi muito, muito importante. E óbvio, agora nós precisamos falar um pouco sobre o masculino, porque nós temos uma imagem do masculino que é muito interessante. Nós temos uma fantasia, uma expectativa de um masculino extremamente forte, de um masculino que na verdade seja um herói. Por isso que nós temos o contexto, né? O arquétipo do príncipe, do guerreiro, do rei. Mas nós esquecemos que o masculino ele sofre pressões como nós. Infelizmente, por repetições, nós acabamos nos maltratando sem necessidade. E o objetivo é desmistificar um pouco o mundo masculino. Olá, Mirna, bem-vinda. Tá, nosso convidado já deve estar entrando, ok? Então, em cima disso, qual é o propósito? É que nós possamos olhar com bons olhos para o mundo masculino, que nós possamos compreender melhor, compreender algumas diferenças que ocorrem entre a nossa forma de pensar e a forma de pensar deles, tá? Como a forma de reagir. E o quanto muitas vezes, na verdade, quando nós falamos do masculino, o quanto é difícil, às vezes, o quanto nós achamos que o pensamento que era lógico não é lógico e que na verdade é. Porque na verdade, se nós não nos comunicarmos, não nos conhecermos, não conhecermos o outro, automaticamente o que acontece? Oi, Sônia, bem-vinda. Estamos aqui esperando o nosso convidado que já deve estar entrando.
Tá? Hoje nós vamos falar com um amigo meu, que é o José. O José, ele é um psicanalista e ele trabalha com a questão dos complexos, principalmente o complexo parental, que envolve a relação do homem com o seu pai. E a forma como esse homem, ele consegue superar ou não esse pai. Tá? Porque, óbvio, como toda pessoa, né, homem ou mulher, nós precisamos da permissão dos nossos pais e do nosso pai e da nossa mãe para que nós possamos ultrapassá-los. Tá? Mas o que nós tensionamos responder hoje? Primeiro, o que são complexo de uma forma mais simples, tá? De uma forma que todos nós possamos entender e compreender. O José está falando aqui comigo, estou avisando ele. Oi, José, estamos te esperando. Ok. Oi, Natasha, bem-vinda. Tá, hoje o atraso foi meu, como sempre, não foi do convidado. O convidado tentou me ligar, ele deve ter tido algum probleminha e eu que não consegui atender porque eu estava entrando aqui. Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência. Tá? Enquanto o José não vem, eu acho que nós podemos falar um pouquinho. Oi, Gina, bem-vinda. Nós podemos falar um pouquinho sobre como é que isso funciona quando nós falamos em relação à constelação. Ou o quanto, quando um homem busca terapia, o que ele, na verdade, sabe, ele busca. E eu acho interessante porque eu já ouvi essa frase algumas vezes de alguns clientes e eu acho muito interessante. Você fala como um homem. Eu sou uma pessoa que, apesar de ser extremamente emocional, eu brinco, eu sou 51% emocional e 49% racional. Eu tenho uma forma de me comunicar que é muito prática e muito simples. Então, isso faz com que, seja homens, mulheres, crianças, terceira idade, a minha forma de falar ela é muito compreensível. E o que eu acho interessante é que quando nós falamos em relação ao masculino, o quanto as expectativas sobre o masculino, ela é forte. Ela é uma expectativa que muitas vezes muitos homens não conseguem suprir, embora nós olhemos e falamos, imagina, o homem, na verdade não, assim como nós, eles também não conseguem suprir as expectativas que estão em cima deles. Por quê? Porque muitas vezes nós exigimos comportamentos que nem nós conseguimos ter. Olha que interessante, eu lembro de uma amiga que alguns anos atrás, já uns 5, 6 anos, ela virou para mim e disse, olha, eu vou te indicar 2 clientes, por quê? Porque eles são emocionais demais e eu não consigo lidar com homens muito emocionais. E você consegue. Eu falei, mas todos nós somos emocionais. Qual é a diferença? E eu acho interessante, porque eu acho o máximo quando o homem pode viver a sua emocionalidade. Mas isso faz com que ele seja visto de uma forma como se ele fosse uma pessoa, às vezes, mais frágil, mais fraco. O José está me mandando uma mensagem aqui. Vamos ver o que deve ter acontecido alguma coisa, porque ele é muito mais pontual do que eu. Psicanalistas normalmente são super pontuais. Tá, ele deve estar entrando. Ou teve algum problema com computação. Tá? Então, é interessante isso porque eu sempre faço questão, seja homem ou seja mulher, tá? No seu Insta, tive que reiniciar o celular. Ele teve um probleminha para entrar no Insta, tá? Deixe-me responder para ele. Vocês podem ver que aqui nós somos muito participativos. Além de participar da live, vocês participam da nossa conversa com o nosso convidado que está para entrar. Fica tranquilo, estamos te esperando. E olha que louco, né? O José, ele já participou de outras lives comigo, ele já esteve presente em alguns momentos e hoje que é o dia dele ser nosso convidado principal. Ah, legal. José, me pede, por favor, para participar. Existe um jeito que você me convida e que você pede para entrar e que aí eu já te convido para você começar a fazer parte.
Eu estava explicando para elas que o atraso foi meu, porque eu vi que você estava me ligando, mas eu não conseguia te atender. Então seja super bem-vindo. Eu preciso só que você faça o convite para participar, tá? Eu não sei se eu consigo fazer isso. Eu acho que não. Ótimo! Estamos com o nosso convidado, tá? Ele está entrando. Então, assim, é interessante porque as nossas cobranças sobre o masculino são enormes. As nossas expectativas são enormes. E muitas vezes eu fico imaginando, tá? Olá, José, tudo bom? Desculpa, Tudo bem, e você. você? Eu estou bem. Você me ligou, mas eu não consegui atender. Mil desculpas. Mas o Então, importante. o meu celular travou, eu tive que reiniciar, mas no final deu tudo certo. É normal. Relaxa, porque eu já descobri Aham. que fazer live tudo acontece. Quem está nos ouvindo não sabe, mas numa das primeiras lives, logo que eu comecei a fazer live, uma vez eu estava no meio da live, nós até perdemos essa live, e de repente o meu celular surtou, apareceu uma mensagem extremamente quente e precisa resfriar. E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, o que eu faço? Naquela hora eu dei uma de MacGyver, abri o freezer, coloquei o celular lá dentro e liguei de novo. Graças a Deus, o celular voltou a funcionar e aí eu comprei outro. Bom, eu estava Esses explicando. dias eu estava esse dia eu estava assistindo uma live e entrou uma ligação lá no telefone e escureceu tudo e aí o rapaz ficou só com o áudio e tocou até o final. Não, tudo acontece, fica tranquilo. Mas eu coloquei no É, iPad para nós não termos risco de tocar o telefone. Bom, José, nos conte. Eu só falei para as meninas, só falei para quem está nos assistindo que você é um amigo, que você é um psicanalista e que nós hoje vamos falar sobre complexo parental. Então, primeiro eu queria que você nos as- contasse um pouquinho quem é você, para que elas pudessem te conhecer. então, meu nome é José Gomes de Carvalho. Eu já trabalho como psicanalista já há quase 10 anos, né? Eu me formei no Núcleo de Estudos da Mente em Santo André e antes de eu fazer psicanálise, eu já trabalhava com terapias integrativas, né? Eu acho que eu fiz um dos primeiros cursos de barras de axis em São Paulo, Uau! isso há muito tempo atrás, né? Eu sou meio ruim de datas. Eu não me recordo, assim, se for perguntar que ano foi, eu não me recordo. Mas, assim, eu fiz num tempo que ninguém nem ouvia falar em barras de axis, né? Hoje todo mundo sabe o que é. E eu estudo o espiritualismo já desde que eu tinha aí uns 18, 19 anos, né? E então, quando eu entrei na psicanálise, eu já tinha uma boa caminhada aí nessas áreas da terapia integrativa. Eu também trabalho com hipnose ericksoniana e adoro também usar o enneagrama das personalidades para potencializar o meu trabalho como psicanalista. Na verdade, o que eu gosto mesmo é de psicanálise, porque a psicanálise ela permite você sempre estar se reciclando, sempre estar pesquisando. É um campo vastíssimo. Eu costumo falar que a psicanálise é um saco sem fundo. Mas você estuda, quanto mais você aprende, você percebe que você não sabe nada. Eu acho que a gente nunca acabou conversando sobre isso, José, mas eu fiz duas formações em Barras, tá? Fiz também Theta Healing, e a minha faculdade, apesar de eu ser uma psicóloga que segue muito a linha comportamental, na verdade a minha formação foi psicanalítica, foi numa faculdade psicanalítica. Então, assim, foram 5 anos, isso que você falou é real. Eu realmente, eu acho que ter feito a formação em psicanálise
me deu uma base que amigas minhas que fizeram mais em cognitivo, em outras linhas, não conseguiram ter. Então, realmente, isso faz toda a diferença. Oi, Milena, bem-vinda, Roseli. Oi, Às Kelly. vezes me perguntam assim, qual é a linha que você segue na psicanálise? Eu não sigo nenhuma linha específica. A base é Freud, mas assim, o que eu acho interessante é que cada caso que você pega, você pode tirar de cada um dos ícones da psicanálise, você pode tirar alguma coisa para você usar naquele caso específico. Então, assim, eu não recuso nenhuma linha, né? Você Começa sabe, com Freud, vai para Lacan, vai para François Doutor, vai para Melanie Klein, vai para Winnicott. Todos eles têm, você pode extrair algo para o caso em questão que você está ali lidando naquele momento, né? sabe, José, alguns anos atrás, eu cismei que eu tinha que fazer mestrado. E aí eu busquei uma orientadora na USP e na época eu só podia entrar como aluna especial e ela me perguntou por que que eu queria fazer. Eu falei, é muito simples, eu preciso de mais conhecimento e todo momento de crescer na carreira. E ela falou, você não tem perfil para mestrado. Falei, bom, tudo bem, vamos tentar. E na época ela tinha uma pesquisa que já estava uns 4, 5 anos parada, que era a comprovação se existia um profissional de qualquer linha específica, mas principalmente da psicanálise, que na verdade fosse um psicanalista puro, que trabalhasse numa única linha. Eu falei para ela, falei, olha, enquanto eu estou aqui como aluna especial, eu posso te ajudar. E o trabalho que não era feito há 5 anos, em 6 meses, estava na mesa dela, pronta, com a seguinte comprovação: não existe, tá? É impossível você ter um profissional que trabalhe numa linha de terapia pura. Por quê? Porque nós estamos sempre buscando conhecimento. E a cada conhecimento, uma linha terapêutica, um livro, um curso que nós fazemos, faz com que a linha não seja mais pura. Óbvio que ela tinha razão, eu não tinha Exato. perfil para o mestrado. Eu sou agitada demais, eu queria resultados muito rápidos. Mas foi uma experiência ótima. Então, quando você falou de usar todas essas linhas, eu entendo tranquilamente. E não saber datas, eu diria que não é porque você é ruim de datas, é que eu acho que nós acabamos fazendo tantos cursos, que tem cursos que eu não tenho a menor ideia de quando eu fiz. Eu sei alguns, eu sei a primeira de constelação e a primeira de coaching. Por quê? Porque Uhum. eu guardei as datas porque aconteceram situações emocionais. Mas os outros, eu tenho uma pasta de diploma, não vai me perguntar a data, né? Por favor, não vá denunciar a idade. Bom, José, eu já avisei o nosso público, mas entraram mais algumas pessoas enquanto nós estávamos conversando, tá? Você está fazendo parte da primeira live falando sobre o masculino. E quando nós conversamos, nós falamos muito sobre aquela questão do complexo parental. Então, eu vou te pedir para explicar um pouco o que é o complexo, mas eu vou te pedir um favor, porque assim, nós estamos com um público que não é um público, é um público mais leigo. Então, eu queria começar assim bem pelo básico, para que as pessoas pudessem entender. E quem tiver dúvida, pergunta, porque eu estou lendo aqui o tempo todo, eu passo para o José. Então, vamos lá para começar pelo básico do básico. O que são complexos, José? Então, vou só corrigir, não é complexo parental, é complexo paterno. Ai, desculpa, eu mudei o É, nome desde a primeira vez. E você viu que ficou é, difícil, porque eu marquei errado aqui de novo. registrou no seu inconsciente. Registrei no meu Então, inconsciente. tá, eu vou então simplificar, tirar aqui o psicanalês, né, o psicologês e falar uma linguagem bem simples. Perfeito. Assim, todos Os falamos o mesmo complexos, idioma. é, os complexos, eles são afetos que nos afetam, né? O que são afetos? Afetos é tudo que a gente vive em relação, né? Então, assim, uma pessoa que ela escolhe
viver isolada, né? Um ermitão, ele se relaciona com ele mesmo. Então, ele vive sim, né? Por mais que ele tente fugir, ele vive sim uma vida de afetos, né? Se o complexo ele é um afeto que nos afeta, que afeta a nossa psique, ele sempre causa uma sensação de desprazer. Como assim? Por, por exemplo, uma pessoa que ela sempre se relaciona com parceiros agressivos, né? Hoje, com essa pandemia, a gente sabe que a violência doméstica, né, as agressões contra mulheres têm aumentado muito. Eu acho que até você já comentou isso há algum tempo atrás. Sim, aumentaram em mais de Então, 50%, José, pelo que eu li. Tá. exatamente. Então, é possível que essa repetição das escolhas, né, esteja relacionada a algum conteúdo inconsciente recalcado que ela é incapaz de se recordar. No entanto, ela recorre à repetição do sintoma para que, na repetição, ela consiga sublimar esse sintoma. Quanto tempo vai durar isso? Não se sabe. Se ela procurar uma terapia antes disso, talvez ela resolva num tempo breve. Tá. Se não, ela vai repetir. Desculpa, quando você disse sublimar, eu sei o que significa, mas o que explica um pouco melhor isso para as pessoas, que muita gente não vai saber o que é isso. Eu sei Tá. que tem palavras que não Eu dá para falei que fugir, mas a gente para e isso. Eu pergunta. falei que ia fugir do psicanalese e acabei caindo na armadilha. Fica tranquilo. Então, pela repetição do sintoma, a gente sublima como? A sublimação ela é um dos mecanismos de defesa e entre todos os mecanismos de defesa do ego, é o mais saudável que existe. Então, assim, ao invés de eu ser reativo a uma agressão, ou ao invés de eu agredir, né, de eu devolver uma agressão, eu vou lá e faço uma bela de uma torta, né? Eu vou lá e faço uma música, eu faço uma poesia, eu recorro a algum pendor que eu tenho e transformo isso numa espécie de substituição a uma agressão. É como se eu deslocasse, ao invés de eu agredir, eu vou lá e faço uma coisa bacana, uma coisa que eu sei fazer. E, por exemplo, se eu sou dado a escrever poesia, eu vou lá e faço uma poesia. Se eu sei compor uma música, eu vou lá e componho uma música. E às Tá? vezes é até em coisas mais simples, né, José? Como, por exemplo, ir fazer uma comida, ir trabalhar, Exato, tá? Ir fazer coisas para si exato. próprio. Tá, então assim, a Então, sublimação ela é muito utilizada na vida, né? exato. Os complexos, eles são, na verdade, eles são potências psíquicas. O que são potências psíquicas? Eles são, eles agem sempre de modo inconsciente, né, no indivíduo. Uhum. Como eles agem sempre de maneira inconsciente, eles estão relacionados com as nossas sombras, ou seja, aqueles aspectos obscuros da nossa alma que nós nunca queremos admitir que nós temos, né? Então, somente o reconhecimento racional do complexo é suficiente para que eu me livre dele? Não, não é. Eu preciso, eu vou usar um termo agora, né? Mas eu tenho que usar. Eu preciso de uma catarse. O que é uma catarse? É um encontro verdadeiro com a minha dor. Então, assim, eu preciso
esse conhecimento ele precisa me trazer algum nível de emoção para que eu consiga dar curso a esse complexo. Eu nunca vou me livrar do complexo. O que eu vou fazer é aprender a lidar com ele. O que eu vou fazer é fazer com que ele deixe de ser inconsciente, para que ele, deixando de ser inconsciente, eu tenha um complexo e não o complexo me tenha. Gostei dessa frase, hein? Eu tenho controle, não ele, né? Isso é muito importante. Exatamente. Exatamente. Eu consigo dominar ele, não ele me dominar. Por Uhum. quê? O que acontece é que os complexos, existem 6 tipos de complexo. Existe paterno, materno, inferioridade, superioridade, castração, poder e inferioridade, superioridade, castração, poder, Já deu 6, materno hein? e paterno. 6 tipos de Uhum. complexos, né? Geralmente, nós temos um pouquinho de cada um, porém, a depender de como foi construído a nossa psique na nossa infância, no contato com os nossos pais, sempre existe um que é prevalente. Esse complexo prevalente, como que eu vou descobrir esse complexo? Existe um teste, né, criado pelo Jung, que são 24 palavras, né? E as palavras, elas são carregadas elas são revestidas de significados. No entanto, uma vez pronunciadas, elas também se revestem de sentimentos, de emoções. Então, assim, o terapeuta, de posse dessas 24 palavras, desse teste, ele vai submeter o paciente dele, né, a ouvir essas palavras, e ele vai ter um tempo de reação a essas palavras, né? E esse tempo ele vai ser cronometrado. Uhum. Então, assim, aonde tiver uma carga emocional num determinado grupo de palavras, aonde o complexo desse paciente esteja presente, ele vai se enrolar um pouco para responder, né? E o tempo está sendo ali cronometrado. Ao final, na somatória desse tempo, vai aparecer um determinado tipo de complexo entre esses 6 complexos que eu citei. Deixa eu fazer uma pergunta, José. Por exemplo, quando você me fala que são 24 perguntas, 6 complexos, e que ao final eu sei, na verdade, ao final eu tenho, então, como se fosse uma ordem de prioridades de complexos. E normalmente, quando eu trabalho, por exemplo, eu sei, vamos lá, eu tenho um complexo materno ou um complexo de inferioridade. Ele está em, ou sei lá, vamos lá, o complexo materno está em primeiro, de inferioridade em segundo, de poder em terceiro, o de superioridade em quarto, de castração em quinto, o paterno em sexto. Depois eu vou trabalhando eles na sua linha de trabalho, eu trabalhei o primeiro, resolvi. Eu vou trabalhando os outros ou não é necessário? Não, não é necessário. Você só trabalha aquele que é prevalente. Tá, Então, assim, eu vou contar o meu caso, então, tá né? ok. Eu estou aqui adiantando um pouco porque Fica super como a gente tranquilo. entrou Fica atrasado, super tranquilo. né? Eu Nós estou me temos tempo. adiantando já as perguntas. Então, assim, como que eu entrei em contato com o meu complexo? Eu fiz um curso de, da terapia junguiana, né? Voltado para a interpretação de sonhos. E durante esse curso, o professor submeteu todos os alunos a esse teste. Então, o meu complexo eu consegui encontrar. Eu tenho complexo paterno. E o que significa isso? Então, o complexo paterno,
ele se manifesta de duas formas, né? Aliás, todos os complexos, né? Principalmente o paterno, eles podem se manifestar de forma positiva ou de forma negativa. Então, no meu caso, ele se manifestava de uma forma negativa. Eu tinha uma reserva, eu tinha uma afetação de irritação, de raiva com figuras de autoridade. Então, assim, chefes, né, encarregados, pessoas que tinham poder de mando. Então, eu sempre tive problemas, sempre fui meio exasperado nessas relações, né, com figuras de mando na minha vida. E eu não sabia por que eu era assim, né? A Carol acabou de comentar, eu mesma. Essa rejeição a figuras de mando, ela pode ser também com instâncias, instituições, né? Tem um filme que chama The Wall, um filme de 1982, do Alan Parker, que é baseado naquela composição do Pink Floyd. A música, né? O personagem principal, que é o Pink, ele perdeu o pai dele morreu na Segunda Guerra, numa batalha na Segunda Guerra, quando ele era bebê ainda. E ele tinha um ódio mortal das imposições da vida militar, das imposições do Estado na área educacional, né? Então, assim, pode ser de figuras de mando ou de instituições. Aí depende da Então, no meu transferência, caso, né? exato. No meu caso, era com pessoas com as quais eu convivia que tinha poder de mando, né? Então, eu sempre fui um rebelde nesse sentido. Ó, a Carol está me dizendo uma coisa aqui que eu acho que representa isso que você está falando. Ela disse, rindo, porém, meio preocupada. Aí, quando você falou de instituições, ela falou, sim, meu Deus. Ai, governo, sou contra. Sim, compreendo. Então, ao descobrir que o meu complexo era paterno, eu fui investigar o que era isso. E eu descobri que essa minha rejeição a figuras de mando vinha da maneira como eu me relacionei com o meu pai, né? Meu pai era autoritário, né? Ele não tinha muita afetuosidade, muita aproximação, né? Não era de abraçar, de beijar, entendeu? E então eu tinha assim um respeito, né? Não tinha medo, eu tinha um respeito. No entanto, eu tinha uma reserva a essa figura autoritária paterna. E eu transferia isso, né, de modo inconsciente. E aí entra a questão da sombra, né? Quando eu falo do inconsciente, entra a questão da sombra. Você projeta, tá? Na menina, o pai, ele consolida o ânimos, que é a parte masculina que toda mulher tem. E aí, a depender da afetuosidade ou não dessa relação, ela vai projetar esse ânimo de maneira negativa ou de maneira positiva nos relacionamentos que ela vai ter pela vida fora. Você sabe o que você me No lembrou menino, agora, José? 1 ano e meio, quase 2 anos, estudando o caso do menino Hans. o caso do menino O Hans. caso do menino Hans, que é exatamente isso, né? Uma transferência e que o Freud não chamava exatamente de complexo paterno, né? A gente trabalhava mais no início a transferência. Tá, só para vocês saberem, quem faz faculdade de psicologia, quando eu fiz há 30 anos atrás, um dos casos famosos do Freud é o caso do menino Hans, que é um menino
que com 8, 9 anos ele começa a ter pavor de cavalo numa época onde todo meio de todo meio de mudança, Transporte, transporte, é, era cavalos. E aí ele descobre que, na verdade, ele tem um pavor do pai, mas como ele não pode ter pavor do pai, ele transferiu isso para os cavalos. Tá? exatamente. Então, assim, essa questão da transferência ou da projeção, como o complexo está no nível do inconsciente, ele precisa vir para o seu inconsciente, para o seu consciente. Você precisa ter consciência de que você tem um determinado complexo, né? No meu caso era o paterno. Uhum. Mas só esse conhecimento ainda não é suficiente. Como eu disse antes, você precisa da catarse, que é um contato verdadeiro que eu tenho com a minha dor, né? Então, Sim. assim, você tem uma explosão de raiva, ou você chora muito, né? A carga emocional é altíssima quando você tem uma catarse. Isso vai fazer com que você integre essa sombra, né? As nossas sombras, elas não devem ser colocadas para debaixo do tapete, elas devem ser integradas, né? A partir do momento que eu integrei essa sombra, e eu vou falar já qual era a minha sombra, né? Uhum. Que eu projetava nas pessoas, porque é assim, quando você descobre a sua sombra e ela se torna consciente, cessa em você a necessidade de projetar essa sombra, Uhum. né? É uma sombra muito comum, é a raiva, né, José? Que as pessoas não aceitam Raiva, e se torna muito maior. A Carol falou uma coisa que tem muito a raiva. ver com o que você disse. Ela disse o seguinte: quanto mais eu entendia que meu pai tinha sido ausente, mais eu me revoltava com as instituições de poder e me rebelava contra isso. Que é exatamente isso, Sensacional, né? né? Bom, e aí, o que que acontece? Quando eu descobri a minha sombra, né? Então, assim, como que eu trabalho isso em consultório e como eu fui trabalhado na minha sombra? Foi através do 3-2-1 da sombra, vem da abordagem integral, da Gestalt terapia. Uhum. Isso tá no livro Visão Integral do Ken Wilber. Tá? O que é o 3-2-1 da sombra? O 3, ele representa a identificação que você faz da sombra. Né? Então, é o ele. O 2, ele representa o 2 é quando você entra em contato com essa sombra e você conversa com essa sombra. Você tem um diálogo com ela. Nesse diálogo, você nomeia essa sombra. Você dá 3 ou 4 adjetivos para essa sombra. Não pode ser nada ofensivo, né? E aí você faz 4 perguntas direcionadoras, chamadas perguntas direcionadoras, que são: quem é você? O que você quer de mim? O que você está fazendo na minha vida nesse momento? E o que você tem para me ensinar? Esse é um movimento de empatia, um movimento de acolhimento dessa sombra. E aí, automaticamente, você cai no um, né? O que é o um? Você assume a sua sombra, você assume a porção que te cabe nessa questão toda. Como? Você vai identificar em alguma instância da sua vida, em alguma instância de atuação da sua vida, um comportamento, uma conduta que corresponde exatamente àquela sombra que você rejeita, aquela parte sua que você rejeita. Em mim,
esse sentimento autoritário, esse sentimento impositivo, ele residia na maneira como eu debatia questões com as pessoas, na maneira como eu me colocava num debate, numa discussão de ideias. Então eu era muito impositivo e eu não admitia contestação a respeito do que quer que fosse. Futebol, política, principalmente, né? Quem nunca, né? Mas assim, eu era muito ranzinza nesse sentido. O que aconteceu, assim, resumindo, o que aconteceu depois que eu passei por esse tipo de terapia? Acabou em mim a necessidade de projetar. Eu não tinha mais essa necessidade de me impor às pessoas através das minhas opiniões. Eu aceitava, aprendi a argumentar com serenidade, né, com generosidade, e não de modo impositivo. Então, assim, acabou. Isso não significa que eu não tenha o complexo. Como eu disse lá no início, hoje eu tenho o complexo, não é o complexo que me tem. Porque antes disso, o complexo me tinha, né? Eu era assim um poço de raiva, um poço ambulante de raiva, né? O Bert Hellinger, ele fala, o Bert Hellinger das constelações, né? Ele fala que a raiva é o escudo da dor. Então, assim, na verdade, eu carregava uma dor profunda, da qual eu não tinha consciência, e essa dor profunda, ela me afetava na raiva. E uma outra coisa também que isso acarreta, um sentimento profundo de culpa. Sim. Tá? Então, assim, por que a gente se culpa? A gente se culpa porque a gente se coloca frágil, a gente se coloca vulnerável em determinadas situações que a gente poderia ter evitado. Você fica o tempo todo com o modo da mente reativa ligado. Está sempre stand-by e qualquer faísca ela entra em ação. Então, assim, quando eu existo segundo os ditames da minha mente reativa, né, eu reajo, me culpo, reajo, tenho raiva de mim pela minha não percepção, né, das coisas nas dimensões que elas realmente existem, e não naquela dimensão da minha mente reativa. É interessante, né, José, porque existe uma lei chamada lei paradoxal da mudança, né? Que diz que quanto mais nós negamos algo, mais forte isso se torna, e quanto mais nós acolhemos, menor impacto isso tem sobre nós. A Carol comentou, gente, hahaha, chocada que a terapia funcionou. Eu também. Então, Carol, é muito importante, eu acho que isso eu complemento um pouquinho o que o José estava dizendo, é que cada um de nós, temos uma terapia que vai funcionar. Não existe terapia que não funciona, na minha opinião. Existe, às vezes, nós estamos numa terapia que nós não conseguimos como é que eu vou dizer, entrar numa integração tão grande com o psicólogo que às vezes nós mesmos não permitimos nos deixar ser vistos, né, José? E sim, eu acho que Exatamente. quando a gente fala em terapia, eu sou suspeita, porque eu acho que todas as pessoas deveriam passar por uma constelação, tá, durante a vida, por um personal estilista, por um coaching, por um gestor financeiro e por uma terapia. Esse seria o meu pacote de sonho.
José, Deixa eu te uma fazer uma pergunta. pergunta. Eu quero te fazer uma Quanto tempo antes. a gente tem? Nós temos aqui uns 12 minutos, 12 a 15 minutos. Por exemplo, Tá, se a Carol, ela decidir, de repente, por exemplo, ela já identificou, conforme você foi falando, que ela pode ter esse complexo parental, tá? Paterno. Não adianta, entrou no automático, vou ter que corrigir até voltar ao normal. Ela tem esse seu complexo inconsciente paterno. está te traindo toda hora. É porque a primeira vez eu escrevi parental, por isso que ficou. Ficou registrado. Ficou registrado. E, por exemplo, se ela quiser ir lá e fazer uma avaliação para ela descobrir se ela tem ou se ela não tem realmente, porque de repente ela está associando que é um complexo paterno, mas de repente pode ser um complexo de superioridade ou de poder. Porque as Pode, expressões necessariamente não indicam o complexo, né? Porque às vezes as exatamente. reações podem ser as mesmas, mas o complexo mesmo ser diferente. Então, se eu, ou a Exato. Carol ou eu, de repente, eu quisesse passar por essa avaliação, sem nesse momento estar pronto para uma terapia, ou através disso pensar numa terapia, você faz isso? Sim, eu uso como um recurso a mais, né, para me ajudar na terapia. Então, assim, por exemplo, o Enneagrama são 9 tipos de personalidades, né? Também, assim como o complexo, nós temos um pouquinho de cada uma dessas 9 personalidades, Isso eu já estudei. porém, através do, legal. Através do teste, né, você descobre qual é prevalente. Isso ajuda muito, agrega muito. Você saber um complexo também, porque o complexo ele é a expressão do inconsciente, né? Nossa, dá sim um upgrade muito grande, né? E isso daí Nas suas influencia tomadas, até na nossa inteligência emocional, não é verdade, José? Porque quando você tem influencia controle, demais. tá? Porque as pessoas falam muito, inteligência emocional, mas na verdade, quando você tem controle sobre si, isso é inteligência emocional. Ali ela falou o seguinte, ó, concordo, e um personal estilista também. Li, concordo totalmente, número, gênero e grau, tá? Então, é a Carol, né? Sim, que tinha falado sobre a questão do pai. É, tem um filme que chama O Cisne Negro. Eu não, de repente a Carol até já tem assistido. Eu já Mas se assisti, ela não assistiu, já? já. Então, eu recomendo É para bem que interessante. ela. Bem interessante, né? É um filme de 2010. Uhum. Então, assim, é bem interessante para que a mulher ela possa entender o que e o filme ele fala de complexo materno e complexo paterno também. Tá ali os dois, né? Um brigando com o outro. E E o filme ele mostra bem o que o que uma mãe castradora, impositiva, pode fazer com a feminilidade de uma mulher, né? Porque o que acontece com a bailarina lá é que ela não tem autonomia nenhuma na vida dela, né? Ela está sempre dependendo das decisões da mãe, das escolhas da mãe ou dos diretores lá da academia de balé que ela faz, né? Então, assim, é um filme interessante nesse sentido. Dá para ter uma ideia boa, né? Porque, no caso lá, o pai, ele inexiste, né? Você não escuta falar no pai da bailarina, né? E a mãe, ela tá sempre ali, né? é verdade. Na verdade, quando eu assisti, eu levei por uma outra interpretação. Mas eu, assim, a Carol falou, amo, já vi. Eu vou dar uma olhada de novo. Gente, quero dar um oi para todo mundo que Vale a entrou pena. e que não deu para falar o nome, não deu para falar oi, porque eu estou dando prioridade hoje para o José falar, porque a gente começou um pouquinho tarde.
José, o que que você acha que ainda é importante falar sobre esse assunto? Porque isso daí, principalmente para o homem, isso É, afeta muito, né? Porque o homem já tem uma quantidade de testosterona que estimula em vocês uma coisa que nós mulheres não temos, que é uma agressividade bem maior. E se você, além de toda a testosterona, você ainda tem todo esse complexo que estimula a agressividade, é difícil estar no corpo de um homem desse jeito, né? exatamente. E no caso do homem, né, o filho, ele se relaciona com o pai na dimensão da identificação, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele faz, eu acho que 10 anos que ele conseguiu se livrar do vício do alcoolismo. Ele me falou o seguinte: José, eu comecei a beber de tanto que eu gostava do meu pai, Uau, que de frase tanto que eu queria, pesada, José. de tanto que eu queria parecer com o meu pai, né? Uau. E ele ficou assim, houve um rompimento depois, né, com esse pai, e eles ficaram aí mais de 10 anos sem se falar, até que um dia ele tomou a decisão de procurar esse pai, e ele falou que a conversa foi das 17 horas até as 3 da manhã, Que bom, terminando com né? um longo abraço. Que bom, porque Então, muitos assim, homens não conseguem ter conseguem ter essa conversa com o pai e eles se fecham de uma forma que nós não conseguimos acessar, né? exatamente. Exatamente. É o momento evolutivo de cada um que deve ser respeitado. Então, assim, chegou o momento do filho, o amadurecimento suficiente para ele procurar esse pai e o amadurecimento suficiente desse pai para ele receber esse filho, né? E abrir um diálogo, né? E terminar com um abraço afetuoso. E eu, Então, esse é o momento evolutivo de cada um. a Ana falou que foi maravilhosa essa live, ela amou, eu também estou achando ótimo, Ana. E eu acho, né, Obrigado, Ana. Agradeço. Obrigado. que essa questão, quando Bom, nós você falamos do perguntou. homem, né, nós falamos também do quanto muitos homens estão vivendo esse complexo e não têm a menor ideia. E cada mulher que está assistindo e sabendo disso, agora tem uma informação que pode levar para esses homens que estão em casa, que são filhos, e que de repente podem ajudar numa cura muito mais profunda, né? Exatamente, porque o pai, ele é assim, existe o arquétipo do pai idealizado pelo filho, né? Todo filho tem um pai idealizado, e existe o pai real. Em consultório, com muita delicadeza, com muito amor envolvido, com muita generosidade, a gente procura desconstruir esse pai arquetípico e trazer à tona, colocar esse filho em contato com o pai real. Uma coisa que eu uso muito, eu sempre pergunto assim, quando você nasceu, quantos anos o seu pai tinha? Por quê? Geralmente geralmente a resposta é: ah, meu pai tinha 18 anos. Ah, meu pai tinha 21 anos. Ah, meu pai tinha 23 anos. E até hoje, os casos que eu tive, nunca passou de 23 anos. E aí você começa a colocar esse filho em contato com um rapaz de 23 anos, de 18 anos, de 21 anos. Como que é a cabeça? Às vezes, esse filho que procura a gente, ele também tem 18 anos. Ele também está com 21 anos. E aí você faz
essa dialética, né? De comparar o pai na época dele com 21 anos e esse filho com 21 anos. Como você seria hoje se você fosse pai, né? Então Uau! são essas coisas que a gente vai, né, pegando assim, na prática, né? Sim. Na prática dos atendimentos. E é interessante, né, José, porque, olha bem, uma pessoa com 21 anos, um homem com 21 até 30 anos, ele está, na verdade, ainda, ele nem se olhou, ele nem se resolveu e ele já está criando outro homem, né? Ou seja, ele está trazendo toda a dor Exatamente. dele, toda a dor do pai. E além de trazer a dor do pai, ele está colocando sobre essa criança as expectativas dele, tentando ser um pai que ele não é, porque ele ainda não formou o modelo de pai, ele vai formar sendo pai, mas muitas vezes o modelo que ele teve foi um modelo agressivo, foi um modelo ausente, foi um modelo de que tinha que trabalhar, porque o importante era trazer a parte financeira para casa, subsistência. Exatamente. Regina, eu tenho 5 minutos? Acho que temos uns 3. 3? Eu acho que dá tempo. Então Eu vamos. queria indicar, eu queria indicar um livro bom demais, um livro que se chama Carta ao Pai, é do Franz Kafka. É um livro que ele escreveu em 1919. Esse livro foi lançado em 1954. Uau! Foi uma carta que ele escreveu para o pai dele e nunca entregou. Depois que o pai morreu, a mãe morreu e o Kafka morreu, esse livro foi publicado, né? Eu queria ler um trecho que eu anotei aqui, que eu achei bem interessante. Ok. Para Se o mim, tempo não der, eu te aviso, tá? tá bom. Para mim, sempre foi incompreensível tua falta total de sensibilidade em relação à dor e à vergonha que podias me infringir com palavras e veredito. Era como se tu não tivesses a menor noção da tua força. Também eu, por certo, muitas vezes te magoei com palavras, mas depois sempre o reconheci, e isso me doía. Porém, eu não conseguia me controlar, não conseguia refrear as palavras. Já me arrependia enquanto as pronunciava. Tu, porém, golpeavas com tuas palavras sem mais nem menos. Não tinhas pena de ninguém, nem durante, nem depois. Contra ti, a gente estava sempre completamente indefesos. Franz Kafka. Bom, José agora já apareceu ali que nós temos 1 minuto e 30 para dizer tchau. Então eu queria assim, só para vocês saberem, eu pedi para o José assim um presente para ele, óbvio que com todos os dados dele, para nós podermos compartilhar, que seria um e-book falando sobre os complexos e como olhar para esses complexos, enfim, aí é como ele vai escrever. Mas quem quiser tá, te seguir no Instagram, passar por uma consulta, como é que faz, José? No Instagram, José Psicanalista, né? O meu contato é 11 São Paulo 951253434. Eu atendo online e atendo também no Centro Holístico Vulvei, na Vila Diva, na Avenida Sapopemba, 4093. Tá, e quem quiser e quem não conseguiu pegar, olha, 95125 3434. Mas quem não conseguiu, não tinha caneta, manda um oi pra gente que nós colocamos para vocês e distribuímos. Gente, super obrigada por estarem conosco, tá? José, super grata. Tá, a gente vai ter que terminar Eu que te rapidinho, porque agradeço. senão a gente vai ser expulso e eu quero gravar, senão a gente perde. Depois a gente se fala, mas Tá ó, bom. um super beijo e obrigada. Beijão para todos. Obrigado pela gentileza, obrigado por essa oportunidade.
Gente, tchau, tchau. Não vou poder ler.